Bom, tempo aqui no canal eu reciclei uma ideia de vídeo que eu fiz lá no início dele. Um vídeo imaginando o que teria acontecido com a história de Ben 10 se o plano da Encantriz tivesse dado certo e ela tivesse conseguido possuir o corpo do Ben. Mas recentemente, principalmente por conta do vídeo dos cães alternativos, eu vi que muita gente também tem curiosidade em saber o que teria acontecido com a história de Ben 10 se em vez disso, ela tivesse permanecido no corpo da Gwen. E é esse que será o tema do vídeo de hoje, galera, e se a Encantriz tivesse ficado no corpo da Gwen. Eu vou tentar imaginar todas as situações inesperadas e possíveis que poderia acontecer com a Gwen ou com a Encantriz. Tipo, como seria a reação do Estrela Sombria e como ele se comportaria diante da Gwen, interessada por ele, sabe, o corpo dela. Como a Gwen iria se encaixar na sociedade, agora com um novo corpo e uma idade mais avançada. E outras muitas situações que podemos imaginar a partir disso. A ideia aqui é explorar todas as possibilidades voltadas a esse tema e responder as principais dúvidas. Bora então começar partindo do início, a partir do episódio Mudança de Rosto. Eu consigo imaginar o seguinte cenário para vocês. Após a Gwen conseguir comprovar para o Ben e o Vomax que ela não era a Encantriz, a Encantriz iria conjurar o seu feitiço de trocar de corpo, mas ela acabaria errando o alvo dela. Vamos supor que o Ben e a Gwen conseguiram desviar do ataque da Encantriz, fazendo a segunda bolinha que troca de corpo, sabe, voar para longe ou para outro lugar. Isso acabaria resultando na derrota da Encantriz, pois seria o Ben, o Vomax e a Gwen contra ela. O Vomax, a Gwen e o Ben iriam exigir que ela revertesse todo aquele feitiço. Provavelmente a Encantriz perceberia que ela tinha um trunfo ao seu favor, o corpo da prima do Ben. Assim então, ela decidiria fugir dali, porque assim a Encantriz poderia pensar com mais calma uma forma de se aproximar do Ben, trocar de corpo com ele e essas coisas, reformular todo o plano dela. E é aí que provavelmente uma coisa aconteceria com a Encantriz. Ela perceberia que o corpo da Gwen, que nunca usou magia, se adaptou de uma forma muito rápida e positiva aos seus encantamentos e à magia. Querendo então, antes de enfrentar o grupo do Ben novamente, estudar todo o corpo da Gwen para entender por que aquele corpo era tão especial para ela. Assim como eu mencionei lá no vídeo da Encantriz no corpo do Ben, ela possivelmente iria para a dimensão do Led Domain, devido que é uma dimensão que está fora do conhecimento do Ben, da Gwen, do Vomax e dos encanadores. Ela se tornaria inalcançável para o grupo do Ben, que estariam procurando pela Encantriz por todos os Estados Unidos, enquanto as férias dos netos do Vomax ainda estivessem continuando. O tempo então iria passar, as voltas às aulas iriam se aproximar, o Ben, a Gwen e o Vomax iriam perder as esperanças de recuperar o corpo da Gwen. Mas nesse meio tempo a Gwen iria adquirir conhecimento sobre a magia e manipular feitiços, etc. Pois ela ficou com o livro da Encantriz e com a bolsinha dela que tinha aqueles monstros de pedra, que poderia auxiliar muito bem nas batalhas. Já que depois desse episódio acontecem outras tramas interessantes, como o episódio do Lobispan, a luta contra os Skee no espaço, e também um encontro que iria acontecer, galera, e muito interessante, seria da Gwen, no corpo da Encantriz, com o tio Rex dela, por conta do episódio Não Beba Água. Eu admito até que fico meio em dúvida, galera, se toda essa aventura iria acontecer, porque o desespero de recuperar o corpo da Gwen iria falar mais alto, sabe? Então muitos planos do Vomax em conhecer outros lugares, outras histórias, poderiam ser afetados e até tirados da lista do Vomax, sabe? De tudo que ele queria fazer nas férias com seus netos. Então esse encontro é até que meio improvável de acontecer. Porém, como eu quero deixar a história mais divertida e interessante, vamos considerar que esse encontro acontece. O tio da Encantriz iria ficar muito confuso, pois a sobrinha dele teria se aliado ao grupo do Ben, e eles poderiam explicar toda a história para ele, sobre o encantamento que aconteceu e toda aquela aventura. Ele ainda seria o vilão do episódio e seria transformado em criança. Entretanto, dessa vez, ele não teria a ajuda da Encantriz, porque o plano dela deu certo e ela teve que fugir com o corpo da Gwen, né? Porque provavelmente ele só voltou àquela juventude dele porque a Encantriz reverteu todo o efeito lá da fonte da juventude. Daí ele, com seus próprios meios, poderia reverter aquilo da fonte da juventude. Só que tudo isso que eu destaquei para vocês, galera, já faz com que as férias do Ben e da Gwen termine, porque é muito enredo, já é no final da série clássica, entrando no início de Omniverse. Aí durante todo esse tempo, a Encantriz estando inalcançável e não aparecendo na série, sabe? Ela tentando entender o corpo da Gwen e vendo que seus poderes mágicos estavam muito mais aprimorados. Nesse tempo ela poderia descobrir a herança anodita no DNA da Gwen.
Então todo o conhecimento mágico dela, agora unido a um corpo especial, que possui principalmente a energia da vida, as Anoditas, sabe? São seres feitos puramente disso, mas ainda não chegou o momento dela despertar aquele lado Anodita lá que a gente vê em Força Alienígena. A forma da Anodita, entendem? A Incantis, percebendo que todo o plano dela não deu 100% errado, ela lá no LED também já poderia sair conquistando algumas áreas para poder permanecer lá. Então eu consegui imaginar a história da Incantis parando aqui por um momento. Do mesmo jeito que ela some por 5 anos quando o B tira o relógio e as férias acabam, aqui, nessa minha teoria, a história dela pausa aqui. O tio dela, durante esse meio tempo, poderia estar procurando por ela, claro. Agora chegamos em uma das partes mais importantes de toda essa minha teoria. Como a Gwen iria se encaixar na sociedade novamente? Bom, é bem simples, ela possui o livro de encantamentos da Incantis, então ela poderia pesquisar por aquele feitiço lá da Incantis de mudar de aparência, podendo tentar fazer uso desse feitiço para mudar sua aparência e viver sua vida normalmente, sem que seus pais saibam e o Vomax mantenha segredo sobre isso que aconteceu com a Gwen. Mas como a Gwen não sabe como ela vai envelhecer, ela teria que improvisar sobre esse feitiço de alteração de aparência, tentando se imaginar como ela envelheceria. Para os 11 anos, 12 anos, 13 anos, ela ia assumindo formas diferentes dela. Como a Gwen estaria tentando seguir sua vida normalmente, estudando, e o Ben tentando levar uma vida normal, sabe, voltar à normalidade, o Vomax seria a única pessoa que estaria procurando pela Incantis em busca de reverter toda essa situação. E é então que chegamos no início de Força Alienígena com o desaparecimento do Vomax. Depois de se passados 5 anos, a Gwen provavelmente aceitou que ela não voltaria mais para o seu corpo. E agora, como tem um perigo maior acontecendo, todo o arco dos soberanos, o desaparecimento do Vomax, em relação à Incantis, ela teria saído do LED Domain e já tendo contato com seu tio sobre tudo o que teria acontecido, provavelmente contando para ele do ponto positivo que teve em pegar o corpo daquela criança. E essa então seria a aparência da Incantis em Força Alienígena e Supremacia, galera, como vocês podem estar vendo aí através dessa fanart. Eu gostei muito e confesso que achei bem interessante, sabe, todo esse conceito aí da Gwen usando a roupa da Incantis. E também tem essa arte aí representando como seria a Gwen a partir de Força e Supremacia Alienígena ainda no corpo da Incantis, com ela usando a sua roupa de sortuda com alguns detalhes verdes para indicar que é ela no comando do corpo da Incantis. O cabelo dela tá todo solto, sabe, todo aquele visual que a Gwen adota a partir dessa série, eu gostei porque representou. A Incantis estaria lá na biblioteca do seu tio Rex, que fica em algum lugar em Bellwood. Muito provavelmente a Incantis buscaria enxergar a Gwen, para entender como a Gwen levou a vida dela durante todos esses anos sem o seu corpo. Porque tem aquela diferença de idade, a Incantis na série clássica tinha 15 anos e a Gwen 10. Agora, a Incantis tem 15 anos no corpo da Gwen e a Gwen tem 20 anos no corpo da Incantis. Ela veria a Gwen lá com sua nova aparência que ela estava tentando forjar para ninguém saber tudo o que aconteceu com ela no passado. E talvez ela se tornasse uma vilã bem recorrente em Força Alienígena e Supremacia, porque a gente veria esse embate de identidade. Uma pessoa que quer o seu corpo de volta e outra pessoa que está lá usando e aproveitando das virtudes lá do poder Anodita. Nessas séries eu já considero que o poder da Incantis, galera, estaria muito aumentado por conta do poder lá de Anodita. Todas as batalhas, sem exceção, galera, todas as batalhas que a Gwen e a Incantis tivessem, a Incantis sempre iria levar a melhor, porque estamos falando do poder Anodita, não tem como. Por mais que a Gwen ficasse poderosa manipulando a magia, ela sempre rivalizou com a Incantis esse tempo todo na série original, porque ela tinha esse lado Anodita, enquanto a Incantis naturalmente era forte porque ela aprendeu muito sobre a magia e cresceu lá na dimensão da magia. Então a Gwen pode esquecer nessas séries que ela iria recuperar o seu corpo. Em Supremacia Alienígena acontecem muitas coisas, então eu quero responder algumas dúvidas de toda essa minha teoria aqui, galera. A começar com a avó da Gwen, a Verdona, como ela reagiria? Sabemos que a Verdona vai para a Terra, pois ela tem a notícia de que o Vomax morreu. E quando ela vê a Gwen usando magia, ela sente que a Gwen meio que despertou seu lado Anodita e essas coisas. Talvez a Gwen mostrasse para a Verdona que ela não despertou esse lado ainda e que ela era humana. Tipo que ela esperava dos seus filhos, que um deles despertasse o lado Anodita. Como a Gwen mostraria para ela que não despertou, não chegou essa hora ainda, provavelmente a Verdona iria embora, só iria fazer uma visitinha, se sentir mal por conta da suposta morte do Vomax e tal, ela iria embora. Graças à informação que a avó da Gwen revelaria sobre as Anoditas e o poder mágico, o Ben e a Gwen finalmente perceberiam porque a Gwen não conseguia vencer a Incantis e porque ela era tão poderosa. Percebendo o perigo que representa, a Incantis está justamente no corpo da Gwen, devido que a energia da vida das Anoditas está potencializando o poder mágico
mágico que a Encantriz já possuía, e todos mais poderosos que os encantamentos que a Gwen conjura no corpo da Encantriz. Em relação ao relacionamento que ela teria com Kevin e força alienígena, sabe, todo o namoro deles e interesse, talvez o Kevin entendesse a situação da Gwen, que ela perdeu seu corpo assim quando conheceu eles lá criança, criando assim uma raiva da Encantriz e querendo ajudar a Gwen a recuperar seu corpo. O Estrela Sombria não teria toda aquela fixação em força alienígena pela Gwen, por mais que ela estivesse no corpo da Encantriz, pois ele não se interessa pela Encantriz, e ele nem saberia sobre essa troca de rostos que aconteceu na série clássica. Contudo, certamente, ele iria querer absorver o poder mágico que a Gwen tinha no corpo da Encantriz. Então o episódio que ele aparece continuaria sendo a mesma coisa, só que ele não teria toda aquela fixação pela Gwen. Em Supremacia, toda essa série começa lá com o arco do Agregor, então a gente pode pular. Porém, na segunda parte de Supremacia Alienígena, na segunda temporada, a Eunice, que é uma das primeiras personagens a serem apresentadas em Supremacia, teria o DNA da Encantriz, sendo uma cópia da Encantriz. Mais pra frente, chegamos em um ponto importante, que é o momento em que a Encantriz tenta reviver o seu pai. Assim, antes desse episódio, durante o arco da Agregor, acontece aquela aliança lá da Encantriz, a Gwen, o Ben e o Kevin, sobre o Adjuetia e uma parte do mapa do infinito. A Encantriz permanece lá naquela dimensão para dominar ela. Vamos supor que por mais que tudo aquilo tivesse acontecido, pelo grupo do bem estar mais preocupado com o Agregor, eles ignorassem essa questão da Encantriz estar com o corpo da Gwen. Chegando então, nesse episódio específico e tão marcante da personagem. A Encantriz com a parte anodita da Gwen, e agora com a Runa Alpha, ficaria mais poderosa ainda, dominando com mais facilidade toda aquela dimensão e executando seu plano de reviver o seu pai. Só que isso só vai funcionar se a Encantriz sacrificar almas em troca da alma do seu pai. E como sabemos bem, ele não iria voltar à vida. Nesse momento da história, acredito que a Encantriz estaria a fim de devolver o corpo da Gwen, sabe? Vendo que tudo que ela fez foi em vão. Mas como eu sei que vocês estão muito curiosos para ver a história seguindo ainda com a Encantriz no corpo da Gwen, vamos continuar com esse episódio. Só que não esqueçam que esse ponto do episódio do pai da Encantriz é um dos momentos de maior fragilidade da personagem e mais favorável para a Encantriz sair do corpo da Gwen, acabar com toda essa maldade. Daí depois disso, do pai da Encantriz não querer voltar à vida, ela tenta curar essa dor, sabe, de não ter o seu pai, com um amor verdadeiro que ela sentia pelo Michael Morningstar. A Encantriz usando o corpo da Gwen, ela faria com que o Michael Morningstar se interessasse perdidamente por ela. Porque o Michael Morningstar tem aquela fixação forte, sabe, pela Gwen, ele ama a Gwen e tem todo aquele interesse, galera, além do poder mágico dela. Tudo isso na Encantriz faria com que o Michael Morningstar se apegasse a ela e não queresse sair lá do Led Domain. Só que como ele só se interessa pela Gwen, galera, aí cria toda uma situação psicológica bem profunda, porque o cara só ama ela por causa do corpo que ela está usando, e não seu verdadeiro corpo. Possivelmente o grupo do bem iria lá para o Led Domain e a Gwen jogaria isso na cara dela, que o Michael Morningstar não ama ela por causa dela, e sim por causa do corpo dela que ela está usando. A Encantriz certamente iria querer tirar toda a prova desse amor assim, apontando para a Gwen lá no corpo dela, dizendo que aquele é o verdadeiro corpo dela e que o corpo que ela tá usando não pertence a ela, e talvez criasse toda essa situação, pois o Michael Morningstar não iria dar tanta importância para o nome verdadeiro da Encantriz, que é Hope, criando toda aquela situação e esse episódio favorecendo novamente, galera, para a Encantriz se trocar de corpo, querendo voltar para o corpo que pertencia a ela e querer encerrar tudo isso, voltar para o seu corpo verdadeiro e assim ficar isolada lá no Led Domain. Sendo esse outro episódio, galera, que colabora para isso, para a Encantriz sair do corpo da Gwen e devolver a ela. Bom, tudo isso que eu destaquei para vocês até agora, galera, é uma narrativa que a série poderia seguir se a Encantriz não tivesse tanto destaque, entendem? Do mesmo jeito que ela não teve tanto destaque nessas séries. Porém, pegando de base o episódio Tempo Cura, onde por conta de um deslize da Gwen, a Encantriz aproveitou toda a ausência dela em 6 meses para dominar todo o universo. E como eu já enfatizei nesse vídeo, galera, o poder anodita da Gwen, que faz ela a criatura mais poderosa da Terra lá pelo Diagon, já seria todo o suficiente para ela dominar toda a sua realidade, acontecendo coisa bem pior do que o episódio Tempo Cura. A Encantriz, após compreender todo o corpo da Gwen e sempre venceria toda a luta que ela tivesse contra ela simplesmente poderia sair dominando o universo aí por partes, derrubando vilões como Vilgax, Agregor e outros personagens que aparecem. A Encantriz simplesmente seria imparável se a série quisesse focar mais nela e ela explorando todo o corpo da Gwen lá, o poder anodita. Então, saindo do ponto de vista da narrativa que eu destaquei para vocês até agora e partindo para
para um ponto mais direto, a Incantriz simplesmente se tornaria a personagem mais poderosa de Ben 10. Provavelmente para ela ser parada, necessitaria do Alien X do Ben. E ainda assim, mesmo usando o Alien X, eu ainda duvido que o Ben fosse capaz de parar a Incantriz. Porque, segundo o Derek, existe um encantamento em Ben 10 que é capaz de cancelar a onipotência. E se a Incantriz tiver conhecimento desse encantamento, galera, nem o Alien X seria capaz de parar ela. Então, resumindo, pegando o ponto narrativo da história, toda aquela narrativa que a série apresenta para a gente, deixando a Incantriz mais de lado, porém trabalhando outras questões da personagem, os momentos de maior fragilidade dessa personagem, que seria ela revivendo o pai dela, e a decepção com Michael Morningstar, poderiam levar essa personagem a devolver o corpo da Gwen. Mas se a série quisesse focar muito na personagem, ela sendo uma vilã por completo, a série de Força Alienígena nem sequer chegaria a acontecer, porque a Incantriz já iria sair fazendo uso do corpo da Gwen para dominar todo o universo sem se preocupar com nada. Pra mim, galera, se a Incantriz ainda permanecesse no corpo da Gwen até a série de Omniverse, nesse ponto a Incantriz se tornaria mais imparável ainda, devido que ela retorna em Omniverse com o objetivo de absorver os poderes mágicos dos usuários de magia. E dentre eles estava o Bezel, o maior manipulador de magia, né? Então a Incantriz absorveria a Gwen que está no seu corpo, seu tio Rex, o Estrela Sombria, o Adjuetia e o Bezel, se tornando a maga mais poderosa de todas e imparável, necessitando de um combate dela contra o Alien X. Mas é aquilo, a gente não sabe se a Incantriz tem conhecimento desse encantamento que cancela a onipotência de seres onipotentes. Então, por mais que o Alien X seja a raça absoluta e todo poderoso, a Incantriz se mostra uma ameaça maior ainda, galera, com um grande poder mágico ao seu favor. Então, é isso, se a Incantriz fosse vilã desde o início de Força Alienígena, a história acabava ali. E mesmo com todas as decepções que acontecem em Supremacia, a Incantriz ainda permanecesse no corpo da Gwen em Omniverse, a série novamente acabava em Omniverse, porque a Incantriz iria absorver o poder mágico dos usuários de magia. Só que seguindo a linha dramática que eu iniciei todo o vídeo explicando para vocês, a Incantriz, após a decepção do seu pai, o Estrela Sombria, devolveria o corpo de Gwen, recuperando a sua originalidade e toda a sua identidade de volta. Mas, enfim, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal e agora deixem suas opiniões aí nos comentários. O que vocês acharam de toda essa minha análise em relação a Incantriz no corpo da Gwen? Certamente, essa história deve ter acontecido em algum universo alternativo, porque tudo é possível no multiverso. Enfim, deixe o comentário de vocês aí do que vocês acharam de todo esse vídeo, essa minha análise, e tudo que eu imaginei sobre essa personagem e qual a opinião que vocês têm sobre ela no corpo da Gwen. Mas enfim, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Eu espero realmente que vocês tenham gostado e se gostaram, já sabem, já clique aí no botão do like. E se você é novo e está conhecendo o canal agora, já se inscreva aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficarem por dentro de vídeos novos aqui no canal. É isso, galera, valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.